Amém. Amém para a música, tá? Graça e paz, boa noite. Nós estamos hoje na 7ª semana da campanha. Nós estamos no encerramento, né? Decisões para mudar a sua vida, direção divina. Fala comigo assim, ó, graças a Deus. Acabou. Graças a Deus que acabou. Você não aprendeu nessa campanha? Aprendeu? Graças a Deus. Graças a Deus que vai começar outra daqui a pouco. Passando essa semana que vem, na outra, nós teremos outra campanha. Outra oportunidade, como disse o Josimar aqui, outra oportunidade de sermos abençoados. A palavra do Senhor, em Salmos 32:8, ele fala para nós assim, ó, eu instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Vamos orar? Deus, como a Tua palavra nos disse nessa noite, que o Senhor nos instrua, que o Senhor, ó Deus, fale conosco, que o Senhor nos ensine. Deus amado, que nós possamos aprender em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e que nós possamos aplicar a nossa vida e colher todos os frutos que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Quem esteve aqui nas 7 semanas? Não posso erguer a mão, eu não estive aqui 7 semanas, gente. 6. Nós aprendemos nessas 7 semanas, nós aprendemos a começar, a parar, a permanecer, a avançar, a servir, a nos conectar. Nós aprendemos a confiar, né? Então, hoje o nosso tema, o primeiro tema, alguém lembra do primeiro tema? Comece onde você está. Veja os sinais e pare, permaneça na presença, avance para o destino, sirva antes de tudo, encontre o que te melhora, né? Firme no propósito e vá. Hoje nós vamos falar sobre estar firme no nosso propósito. Estar firme no nosso propósito nem sempre é fácil, né? Nem sempre nos mantermos firmes no nosso propósito é uma tarefa simples. Você não precisa ter fé para concluir algo. Basta você ter fé para dar o primeiro passo. Greg, essa frase não é minha, essa frase é do... Para nós começarmos, nós precisamos de fé para começar algo. Por quê? Porque quando nós começamos, quando nós confiamos, Deus ele nos sustenta, Deus nos leva para o nosso propósito. Eu queria que projetasse aqui Filipenses 3, 12 e 14. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão diante de mim. Então, eu vou esquecendo das coisas, né? Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa instrução que nós recebemos aqui, numa questão de propósito, e alguns passos são necessários para que a gente obtenha êxito, né, no nosso propósito. Quando nós não conseguimos seguir, né, quando nós não conseguimos avançar, tudo que nós precisamos, quando você não consegue seguir, quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele. Emily Freeman. Quando você não se sentir seguro, quando você não... Lembre-se que mesmo quando você não está sentindo a presença dele ali, ele está ali. Quantas vezes você se desespera, né? Não sei como que está a tua semana, não sei como é que está a tua vida, não sei como que você chegou aqui hoje, mas glória a Deus porque você está aqui. E é muito interessante que muitas vezes nós mostramos para as pessoas uma fachada. Quando você passa na frente das casas, né, eu chego, a gente estaciona em frente à casa aqui.
Todas as vezes que eu chego, eu olho para a fachada e falo, nossa, que fachada bonita. Todas as vezes eu olho e eu fico admirando a fachada da casa. Eu falo, nossa, que fachada, eu gosto muito de arquitetura. Eu falo, nossa, que fachada bonita. E conosco, muitas vezes, não é diferente disso. Muitas vezes as pessoas estão olhando e falam, nossa, que fachada bonita, né? Só você sabe o que tem atrás do portão, né? Só você sabe como que está além da fachada. E como nós reagimos aos desafios vai determinar como um dia será contada a nossa história. Aquilo que é apresentado diante de você, como você reage àquilo que é apresentado, será como será contada a sua história. Durante momentos de crise, nós muitas vezes até questionamos se Deus está por perto. Muitas vezes nós questionamos se Ele é real. Muitas vezes, na hora da dor, nós questionamos se Ele realmente é bom para nós. Muitas vezes nós perguntamos se Ele realmente se envolve com as nossas questões. Muitas vezes nós perguntamos até mesmo se Ele se importa com a nossa dor. O que nós não podemos deixar é de conversar com Ele em todo o tempo. Teve uma vez que uma amiga nossa, o esposo dela tinha perdido a mãe muito jovem, a mãe dele era muito jovem, e ele ficou indignado com Deus. Ele falou, poxa Deus, por que o Senhor levou a minha mãe, ela ainda tão jovem, tão cheia de vida? E ela me ligou desesperada, ela falou assim, Tânia, eu não sei o que eu faço, porque o fulano está indignado com Deus, ele está bravo com Deus. E naquele dia eu aprendi que muitas vezes, quando nós deixamos a nossa dor falar, e nós precisamos culpar alguém, muitas vezes nós culpamos a Deus, né? Eu fico imaginando que Deus, Ele olha e fala assim, pode me culpar, eu aguento. Pode jogar em mim, né? Eu aguento, pode trazer para mim que eu aguento. Porque quando você chega para Ele e fala, Deus, você abre teu coração diante dEle, você tira tudo aquilo que não pertence a Ele, você abre espaço. Porque Deus, Ele não pode encher aquilo que já está cheio. E muitas vezes nós estamos com a nossa dor, estamos tão cheios da nossa dor, que nós falamos para Deus, não, o Senhor não viu, né? Então eu não vou me aproximar. Porque o Senhor não se importa comigo, o Senhor não se envolve na minha dor. E Deus está falando, vem cá. Você está culpando Deus. Ninguém é eliminado diante de Deus porque duvidou ou porque questionou. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para Tomé, quando Jesus apareceu, ele falou assim, mas será que é mesmo? E eu fico pensando que se Jesus, né? Se aquela situação acontecesse com a gente vai falar, poxa, mas você que é meu amigo tão próximo, você que andava comigo, está duvidando? Não está me reconhecendo? Mas não foi isso que aconteceu. Em João 20, 27, pode projetar para nós? E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Jesus pega a nossa incredulidade e transforma ela. Aquele momento ali que Jesus para diante daquele incrédulo, né? E ele toca em Jesus, a vida dele é transformada. A história dele é transformada. Ele passou a crer de tal forma que a vida dele foi completamente mudada a partir dali. Ele se torna um fiel, ele se torna um pregador do Evangelho. Ele se torna alguém que fez a diferença em terras longínquas. Não permita que as suas dúvidas parem você. João 16, 33, ele fala para nós assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus ele estava nos preparando para as situações. Porque Jesus podia falar assim, olha, o mundo vai ser... Já ouviram a expressão cor-de-rosa?
Está tudo cor-de-rosa na vida da pessoa, tudo perfeitinho. Jesus podia ter falado isso, não podia? Vai ser tudo. Mas ele fala assim, não, não vai ser. Vai ter aflições, vai ter dores, vai ter situações. Mas tenha um bom ânimo. E eu fico olhando para essa situação e lembrando de algumas situações, de alguns momentos, e de como que Deus tratou na minha vida algumas situações, de como que Deus me tirou de um lugar para o outro, diante de algumas situações. A maior parte das pessoas que estão aqui conhece a nossa história, conviveram de perto com as nossas histórias, e a nossa história é recente. Teve um dia que nós estávamos nos Estados Unidos, o Raniel estava em Portugal, e ele me liga, tinha alguns dias que a Ângela tinha partido, e ele me liga do estacionamento do trabalho dele, falando para mim assim, eu não consigo respirar. Tendo uma crise de pânico. Eu não consigo respirar. E eu, naquele momento, eu fiquei sem chão. Eu não podia fazer nada por ele. Eu não podia ir lá. Eu não podia acolher ele. E eu disse para ele, falei, filho, não deixe que a sua dor fale por você. Não deixe que a sua dor roube você. Não deixe que aquilo que você tenha seja roubado pela tua dor. Naquele momento eu também senti vontade de sair para um estacionamento e chorar junto com ele. Naquele momento eu senti vontade de falar assim, olha, mas naquele momento eu me lembrei de todas as vezes que eu aconselhei pessoas que chegaram em mim, com a dor delas transbordando. E quantas vezes eu falei para as pessoas, que a dor dela não representava ela. Quantas vezes eu li na Bíblia que Jesus era a minha fortaleza, que Ele era a minha alegria, que Ele era a minha força. E naquele momento eu me recusei a deixar a minha dor ser maior do que aquilo que Deus tinha para mim, do que aquilo que Deus tinha para o meu filho. Eu orei com ele, eu ministrei com ele. E eu disse para ele, filho, o que vem do Senhor para nós é muito maior. Agora é simples, porque quando você está se afogando, quando você está em grande dificuldade, no meio de uma tempestade, quando você precisa de um abrigo, que você está sofrendo, você precisa de um consolo, é só Jesus que pode nos salvar. É só Jesus que pode trazer esse abrigo para nós. Você deve firmar a tua mente, você deve firmar os teus olhos, a sua fé no propósito e seguir adiante. Você tem que crer verdadeiramente. E aconteceu essa situação com a Ângela, ela partiu 3 meses depois, a gente estava se arrumando para ir para o culto, lá nos Estados Unidos ainda. E um dos meus irmãos me liga, e ele fala para mim assim, olha, o Carlinho, que é o meu irmão mais velho, ele estava num rio lá, aconteceu um acidente com a esposa dele, com as crianças, estava num barco, e ele entra na água, e ele sumiu. Naquele momento, me deu eu falei, Deus, o que mais? Poucas vezes na minha vida eu senti tanta necessidade de estar em outro lugar que não era aquele que eu estava naquele momento. Poucas vezes na vida eu senti tanta angústia por não estar num lugar. E eu sentei no chão, do lado da minha cama, estava conversando com outro irmão meu, isso já era tarde, não tinha encontrado. E eu falei para ele, falei assim, eu não preciso estar onde eu estou. E não era justo aquela situação. Naquela hora, eu senti tanta vergonha de mim. Falei assim,
Há poucas semanas eu estava falando para o meu filho que ele não podia abrir a boca dele e deixar que da boca dele saísse a dor dele. E naquele momento eu estava cedendo à minha dor. E eu falei, Deus, me perdoa. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos sustenta. E no outro dia, meu irmão foi encontrado. Ele faleceu naquele acidente. Mas, em tudo isso, o que eu aprendi é que com a presença de Jesus, por mais solitário que você esteja numa situação, porque tem dias, tem situações que você passa que não tem quem esteja próximo que consegue te acalentar. Não tem quem esteja próximo que consegue entender aquela dor que você está passando. Não tem quem possa falar para você assim, olha, vem aqui que eu vou te confortar. Não tem. Somente Jesus pode entrar nesse lugar e confortar você. Somente Jesus pode entrar nesse lugar e colocar bálsamo em algumas feridas que nós temos. Quando nós estamos no barco com Jesus, não importa o tamanho da tempestade. Não importa o quanto está sendo chacoalhado o teu barco. Não importa o tamanho das ondas. Não importa. Por quê? Porque ele não vai afundar. Jesus está no barco. Jesus está com você. Em Salmo 46, 1 e 2. Pode projetar para... Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Mesmo que o chão suma debaixo do seu pé, nós temos um Deus que cuida de nós. O propósito de Jesus permanecerá em você depois que a tempestade passar. O propósito de Jesus permanecerá em você depois que a tempestade passar. Jesus não está com você no meio da tempestade. Não está só ali naquele momento, né? Mas também vai usá-lo para atingir os propósitos que Ele tem na sua vida, que Ele mesmo estabeleceu. Não foi outro que estabeleceu os propósitos na tua vida. Quando nós olhamos para Paulo, ele escreve a segunda carta a Coríntios, né? No 12, 9 e 10, e ele fala assim, ó. Então ele me disse, a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, da boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Então, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Então, quando eu estou numa situação onde, para mim, é insuportável, eu tenho alguém que é forte, que me sustenta. Quanto mais nós aprendemos a confiar em Deus, mais nós crescemos. A equação de Deus ela é diferente de tudo que a gente conhece. A equação de Deus ela é diferente de tudo aquilo que nós conseguimos com o nosso intelecto entender. Ele sempre será mais do que você pode imaginar. Ele sempre vai te levar além do que você imagina que você pode suportar. Você pode estar tentando ser forte, mas sem Deus, nada vai se concretizar. Tudo bem ser fraco, desde que Ele esteja com você. Para que você permaneça firme no propósito, você precisa ter convicção que você não é perfeito. Você precisa ter convicção de que você consegue atingir o objetivo se você colocar Ele no teu barco. Em Filipenses 3, 12 e 14,
Filipenses 3, 12 e 14. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos tirar as distrações que nos afastam de Cristo. Nós precisamos continuar avançando, entendendo que não somos nós que fazemos. Todas as vezes que nós deixamos o passado entrar na nossa sala, ele traz consigo os velhos problemas fantasiados de coisa nova. Todas as vezes que nós deixamos situações que nos machucaram, nos revisitar, nós sofremos por aquilo que nós não temos controle. Nós precisamos manter a nossa mente focada em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que aquilo que Ele nos deu é muito maior. Aquilo que Ele nos deu é perfeito. Nesse sábado, eu tinha combinado de levar o Ian em Goiânia, levar ele no cinema. E nós saímos, andamos muito pouco, e ele começou a dormir atrás do banco, que estava sozinho no banco de trás. Aí eu falei, para que eu vou sentar para ele poder, para ele se escorar em mim, para ele poder dormir. E eu fui para o banco de trás, ele se aconchegou no meu braço e foi dormindo praticamente daqui em Goiânia. E eu fiquei olhando para aquela situação e eu fiquei pensando que quantas vezes nós estamos chacoalhando de um lado para o outro e Deus está falando para a gente assim, olha, vem aqui, eu vou cuidar de você. Vem aqui, pode se aconchegar, está difícil? Escora aqui, vem cá. Né? Eu vou acalentar você. E eu vendo aquela situação do Ian dormindo de forma tão despreocupada, de forma tão aconchegada, e eu fiquei pensando que quantas vezes nós abrimos mão do aconchego de Deus, porque nós estamos tão feridos com as nossas dores, nós estamos tão machucados com as nossas dores, que nós não permitimos que Deus se aproxime, que Deus cuide de nós. E eu fiquei pensando que, como nós queremos chegar diante de Deus, se nós não conseguimos permitir que Ele cuide de nós? Como nós queremos o favor de Deus, se nós não permitimos que Ele cuide de nós? Onde você quer chegar? Com quem você quer chegar? E para quem você deseja chegar? Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que muitas vezes o Senhor nos pede que nós venhamos a nos aquietar diante dEle, que nós venhamos cultivar a serenidade, que nós venhamos confiar completamente no Senhor, que nós possamos nos despedir de nós, que nós possamos olhar para aquilo que Ele tem para nós e confiar, porque nós não podemos confiar na força do nosso braço, nós não podemos confiar naquilo que nós podemos adquirir com as nossas riquezas, com as nossas posses, mas nós podemos confiar que o Senhor, em todo o tempo, Ele cuida de nós. Que mesmo naquela hora que você está sentindo sozinho, que você está sentindo a dor, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para mim. Você e eu somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu tenho mais uma notícia para você. Nada poderá nos separar do amor de Jesus Cristo.
Romanos ele fala assim, ó, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer outra na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho uma notícia para você. No meio da sua dor, no meio da sua dificuldade, nada que você diga, nada que você faça pode separar você do amor de Cristo. Somente creia, somente permita. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque, independente daquilo que nós muitas vezes consideramos muito grande, para Deus é nada. Para que Deus mude as nossas histórias, para que Deus cure os nossos corações, para que Deus cure a nossa mente, para que Deus cure as nossas famílias, para que Deus cure o nosso emocional. Eu quero orar com você nessa noite.